Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Alesp Conecta de hoje. E o nosso tema é obesidade infantil. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com o Dr. Danilo Bianchini Hoffling, que é endocrinologista. Seja muito bem-vindo, doutor. Primeiro, vamos falar um pouco desse tema, né? Assim, já discutimos aqui na Rede Alesp, em alguns momentos, a questão da obesidade. Como é que está a situação da obesidade infantil hoje no Brasil? Olá, Luciano, é um prazer falar contigo. Eu acho que vale a pena, inicialmente, falar o que significa obesidade infantil. A obesidade infantil ela é caracterizada pelo excesso de peso em crianças de até 12 anos de idade. A obesidade infantil ela vem assumindo uma proporção de epidemia, pois ela está aumentando em praticamente todos os países do mundo. É interessante, uma publicação recente foi publicada no Lancet, uma das revistas médicas mais importantes. Esse estudo ele foi liderado pelo Colégio Imperial de Londres e também pela Organização Mundial da Saúde. Foi um estudo grande epidemiológico. Eles estudaram mais de 130 milhões de pessoas. Só as pessoas com idade entre 5 e 19 anos representaram mais de 30 milhões de pessoas. E esse estudo foi realizado para avaliar o comportamento da obesidade desde 1975 até 2016. Foram mais de 1.000 colaboradores avaliando. E eles chegaram a uma conclusão de que o número de pacientes obesos quadruplicou nas últimas... Quadruplicou não, me desculpe. Aumentou mais de 10 vezes nas últimas 4 décadas. É um aumento muito expressivo. Lá atrás, em 1975, era menos de 1%. E, em 2016, quase 6% em meninas e quase 8% em meninos. Então, a obesidade está aumentando em proporções alarmantes. É um número, quer dizer, dá quase, no caso dos meninos, aí 8%, dá um em cada 12 e meio, se a gente pudesse dividir, né, uma pessoa, mas, enfim, mas em termos estatísticos é uma em cada 12 crianças e meio, ou duas em cada 25, vamos dizer assim, ou tem problema com a obesidade, é uma situação complicada. O que leva a essa obesidade? Fatores genéticos ou a alimentação, de uma maneira geral? Tem vários fatores que podem participar. Em primeiro lugar, a predisposição genética, o fator hereditário. Se a criança, por exemplo, tiver um pai e uma mãe obesos, ela tem cerca de 70% a 80% de chance de ser um adulto obeso. Então, obviamente, o fator hereditário conta. Além do fator hereditário, vão entrar os fatores que são ambientais, psicológicos, nutricionais. Por exemplo, o que nós estamos assistindo nos últimos tempos é que a atividade física vem reduzindo lenta e progressivamente e está sendo substituída pelas telas. Telas de TV, telas de celular, telas de tablet, telas de notebook. As crianças estão cada vez mais ficando nos joguinhos. Antigamente era diferente. Nós brincávamos nas ruas. Eu, por exemplo, cresci no interior. Eu brincava de taco, de pega-pega, futebol, etc. Hoje em dia, pelo menos nos grandes centros urbanos, isso está muito mais difícil por causa da violência. Então, as crianças estão ficando mais presas dentro de casa. Então, acabam migrando para as telas. Então, a atividade física, que leva a um aumento do gasto energético, está reduzindo progressivamente. A alimentação também vem mudando progressivamente. São utilizados muitos alimentos ultraprocessados, com alta densidade energética, muito calóricos, como bolachas, biscoitos, chocolates, sorvetes, fast food está entrando muito, bebidas açucaradas também. Então, as crianças estão
comendo de forma, do ponto de vista de qualidade, cada vez pior. Isso também está contribuindo para aumento da obesidade. Além disso, temos fatores psicológicos que também podem contribuir, estresse, ansiedade. A quantidade e a qualidade do sono também podem contribuir. Como as crianças estão ficando mais tempo nas telas, é comum a gente ver a criança ir dormir cada vez mais tarde, né? É difícil ter um ritual para levar o filho lá para a cama, para ele dormir, fica mais complicado. E eles têm, muitas vezes, que acordar cedo por causa da escola, por causa da aula. Então, o que vem acontecendo é que a quantidade de sono pode estar ficando cada vez menor e o sono de má qualidade. Quando o sono não é reparador, ele pode também aumentar o risco de obesidade. Então, isso também está acontecendo. Também tem fatores ambientais. Nós estamos sendo expostos a muitas substâncias, nanopartículas de plástico, poluição, que podem estar também contribuindo. Tem um estudo, por exemplo, na China, mostrando que partícula de poluição também pode estar associada com excesso de peso. Então, talvez nós estejamos respirando, né, mal. Tudo isso pode estar contribuindo. Também tem as hipóteses de agentes infecciosos, como vírus, bactérias, que também poderiam estar influindo no desenvolvimento de obesidade. Então, tem várias causas possíveis. Então, primeiro, o fator hereditário, e depois vem os fatores que podem estar contribuindo para o aumento da obesidade. Porque, veja, esse estudo que foi publicado no Lancet mostra que 75 até 2016, um tempo relativamente curto, mudou muito a frequência de obesidade. E claro que a genética não pode ter mudado tanto em tão pouco tempo. Obviamente, os fatores ambientais, comportamentais, psicológicos, todos associados e aumentando uma tendência prévia que o indivíduo já tem. A gente está no momento de quarentena, doutor. Momento em que as áreas playground do prédio, principalmente em condomínios e tal, criança que mora em casa é mais fácil, é mais tranquilo em relação a isso. Mas, por exemplo, São Paulo, uma cidade como São Paulo tem muitos condomínios. E aí as áreas estão fechadas, as crianças têm que ficar em casa, de uma maneira geral. Como fazer, como trabalhar com a criançada nesse momento, para que elas tenham atividade física, para que elas se alimentem bem? O que é possível fazer nesse momento em que não tem escola, não tem acesso a outras áreas? O que os pais devem fazer? Olha, essa observação sua é perfeita. É exatamente isso que está acontecendo. As crianças que já vinham ficando cada vez mais fechadas dentro de casa, do apartamento, agora estão mais ainda, por causa da pandemia. É complicado até descer no condomínio do prédio. Fica complicado. Então, as crianças têm ainda mais atividade física. Nesse momento, é interessante que toda a família mude o padrão. Aliás, os pais têm que dar exemplo, né? Porque se os pais têm uma vida absolutamente sedentária, se eles comem fast food, alimentos ultraprocessados, é muito difícil os pais conseguirem passar isso para a criança. E quanto mais cedo a criança receber essas informações, é muito mais fácil que elas mantenham isso a longo prazo. Então, tanto os pais quanto as crianças deveriam ativar, por exemplo, tentando fazer atividade física pela internet. Tem muitos programas via internet que estão passando várias estratégias de atividade física. A alimentação seria simples, é só a pessoa tentar não utilizar esses alimentos ultraprocessados, usar mais os alimentos saudáveis, ou seja, vegetais. Bom e velho arroz com feijão, doutor. Exato, comida. Doutor, bom e velho arroz com feijão, legumes, carnes, não é isso que o senhor está falando, né? Exatamente, mas se os pais não fizerem isso, os filhos também não vão fazer, né? É uma mudança de contexto para toda a família, né, Luciano?
Como trabalhar essa questão da atividade física? É mesmo deixar a criança se exercitar em casa, trazer uma corda, por exemplo, para a criança pular, brincar com as crianças, o que é ideal nesse momento? Por exemplo, você falou, lembrou muito bem, uma corda, porque é importante tentar fazer com que as crianças façam aquilo que eles gostam. E o que eles gostam de fazer? Eles gostam de brincar. As crianças gostam muito Atividade, de né? brincar. Então, ao invés de tentar deixar eles se entretendo no celular, no PC, é melhor tentar estimulá-los a brincar, brincadeiras, amarelinha, queimada, é isso. É tentar fazer brincadeiras que auxiliem a movimentação da criança. Nos Estados Unidos, o Colégio Americano de Medicina do Esporte recomenda que as crianças façam pelo menos 1 hora de atividade física diária. 1 hora somada, entre tudo, né? Então, entra aí brincadeiras, por exemplo, a educação física, atividades programadas, entra todas essas atividades, até aquela atividade do transporte, né, para a locomoção. Vai até a escola, agora não por causa da pandemia, mas vai até a escola, vai a pé, tenta fazer o transporte também andando, né? Tentar somar pelo menos 1 hora por dia de atividade física. Eu estou pensando também no pós-pandemia, né? Porque isso vai ficar para trás. Além disso, a culpa da obesidade hoje, vamos colocar dessa forma, está na atitude dos pais, está na alimentação, que mudou nos últimos tempos, ou está no hábito da sociedade de uma maneira geral? Os fatores principais de mudança são, sem dúvida, a mudança da alimentação e a mudança na atividade física. As crianças estão comendo cada vez mais alimentos ultraprocessados, fast food, de alta densidade energética. Isso está mudando. E a redução da atividade física também. Esses são os dois principais fatores responsáveis pelo aumento crescente. Os outros fatores, nós ainda não temos certeza qual é o impacto deles. Como eu citei aqui, por exemplo, a exposição a fatores ambientais, nanopartículas de plástico, alguns disruptores endócrinos, que nós chamamos, o que é isso? Disruptor endócrino, o exemplo clássico dele é o bisfenol, é uma substância que está no plástico. A gente está se expondo a ele. E essas substâncias, elas têm muita semelhança com hormônios. Então, a gente pode estar entrando em contato com algumas substâncias que poderiam ter ação de hormônios no organismo. Isso também poderia favorecer a obesidade. Mas o grande impacto, o impacto principal, é na alimentação e na redução da atividade física, sem dúvida. Agora, existem crianças que já nascem com problemas aí hormonais, disfunções hormonais. Que casos chegam no consultório do senhor, doutor, de uma maneira geral? Mais perfeita a sua observação. As doenças endócrinas em si, elas são responsáveis por obesidade em pequena parte dos casos, menos de 5% dos pacientes. Então, problemas endócrinos como hipotiroidismo, que é a falta do hormônio tiroidino, síndrome de Cushing, que é o excesso de cortisol, é muito rara. Então, os problemas hormonais como causa da obesidade, eles são menos frequentes. A grande parte dos pacientes é, de fato, aquela que nós estávamos discutindo aqui. São aquelas crianças que têm o fator hereditário somado à mudança de comportamento, alimentação, atividade física, fatores ambientais, etc. Óbvio, se a criança tiver algum problema endócrino, fica até mais fácil de resolver, né? Por exemplo, se uma criança tem hipotiroidismo, está faltando um pouco de hormônio tiroidiano, nós vamos fazer? Nós vamos repor o hormônio tiroidiano que está faltando e a criança vai voltar ao peso. A mesma coisa vale para outras alterações hormonais. Mas essa não é a regra. A regra é que as doenças endócrinas sejam
causa de obesidade em poucos pacientes. Então, na maioria nós recebemos pacientes que, de fato, têm a predisposição genética e têm essa mudança, né, de alimentação, de atividade física, fatores ambientais, etc. E aí nós temos que trabalhar com educação alimentar, e mais uma vez eu vou frisar aqui, a educação alimentar, mudança de comportamento tem que ser de toda a família. Toda a família tem que se engajar nisso, todo mundo tem que comer melhor, de forma mais saudável. E é muito difícil ainda para os pais, quando tem um filho que tem tendência para ganhar peso, né? E outro, aquele magrinho que pode comer à vontade, que não ganha peso. É muito difícil administrar isso, né? Mas isso tem que ser administrado. Quer dizer, mesmo o filho mais magro tem que entrar numa alimentação mais saudável. Toda a família tem que se engajar. Porque os pequenos obesos, eles sofrem muito com isso, né? Eles precisam de ajuda. E a melhor maneira é toda a família modificando um pouquinho o hábito alimentar. Qual que é a importância, doutor, da atividade física, né? Eu lembro que logo cedo, assim, início da adolescência, meus pais me colocavam para atividade física, natação, judô, essas coisas. É possível, assim, isso ajuda a diminuir, né? E qual que é a idade ideal para colocar o filho para praticar um esporte? Olha, para praticar esporte, praticamente não tem idade, né? A criança pode começar a praticar esporte, aliás, ela começa a praticar esporte nas brincadeiras, né? Como a gente estava comentando aqui. Brincar bastante, isso seria interessante, mas é o que a gente estava comentando. Hoje em dia, a criança não pode ficar na rua, né? É mais difícil, pelo menos nos grandes centros urbanos, né? Não dá para a criança ficar na rua brincando como ficávamos lá atrás. Já fica mais difícil. Então tem que brincar no condomínio do prédio, mas não é todo mundo que mora em condomínio. Tem muita gente que mora em casa, que está de frente para a rua. É difícil, a criança não pode brincar lá fora. Só tem dentro de casa para brincar. Pelo menos é mais seguro brincar dentro de casa, hoje em dia. Então, a atividade física pode começar, né, com brincadeiras. E programar a atividade física, fazer alguma atividade física extra, porque tem aquela da escola, né, educação física. Fazer alguma atividade física extra vai ficar para as famílias que têm melhor poder aquisitivo, porque nem sempre a família tem como custear, né, uma atividade física, vai fazer judô, vai fazer capoeira, vai fazer futebol e assim por diante. E o exercício... Mas em muitos lugares, doutor, em muitos lugares existem aí centros esportivos, é possível, na própria escola também, incentivar o filho. Eu acho que o principal não é ter ou não poder aquisitivo, porque esporte hoje, jogar bola, escola, enfim, é possível buscar, eu sei que é difícil em alguns lugares e tal, mas eu acho que o principal é você colocar isso na cabeça do seu filho, né? Que a prática esportiva ela é saudável, ela é interessante, e aí fazer com que a própria criança vá entender isso e talvez, enfim, os pais também ajudarem a buscar. Existem vários centros esportivos gratuitos, por exemplo, o Ibirapuera hoje ele oferece uma série de atividades gratuitas para a população, o centro de esportes lá do Ibirapuera, inclusive musculação, ginástica, né? É possível fazer de graça, né, a atividade física. Existem vários lugares, principalmente em São Paulo, no interior também, onde é possível fazer atividade física de graça. Perfeita a sua observação, Luciano. Exatamente isso. É difícil que os pais não vão estimular, devem estimular a atividade física. Aliás, tem um entendimento novo, muito recente, que o tecido muscular, ele também faz parte do sistema endócrino. É muito interessante. Já foram descobertas algumas substâncias que os músculos fabricam. Então, nós temos substâncias que são chamadas de miocinas, cuja ação é a de aumentar a massa muscular, e tem outras ações também, as miocinas. Massa óssea, melhorar a memória, redução de apetite, estímulo da saciedade, aumento do metabolismo, queima de gordura. Então, essas substâncias também trabalham com hormônios e são fabricadas pelos músculos.
E o músculo também é capaz de fabricar uma outra substância que se chama miostatina. Essa substância, ela promove atrofia da massa muscular. Então, por exemplo, se a pessoa faz exercício, ela está aumentando a liberação de miostatina, que aumenta o metabolismo, e reduzindo de miostatina, que pode atrofia muscular. Inclusive, tem trabalhos mostrando que a miostatina, que é esse hormônio produzido pelo músculo, que causa atrofia muscular, ele pode estar com atividade aumentada nas pessoas com idade mais avançada. Talvez isso explique, pelo menos em parte, por que as pessoas mais idosas elas vão perdendo a massa muscular. Então, esse seria um ponto para tratar aquela atrofia da massa muscular que vai ocorrendo ao longo da idade. Estão sendo testadas, por exemplo, no momento, alguns medicamentos que inibem a ação da miostatina para tentar, futuramente, tratar a redução da massa muscular que pode acontecer ao longo da idade e também de algumas doenças musculares. Doutor, quais são os conselhos aí, então, de uma maneira geral, para os pais, assim, quer dizer, o senhor estava falando da importância aí de toda a família se envolver nessa questão da alimentação, de trabalhar essa questão com os filhos, principalmente nessa época de quarentena. Então, a solução é isso. Agora, por exemplo, muitos pais oferecem, por exemplo, um lanche de fast food como prêmio, né? Então, se você se comportar no dia tal, eu te levo no fast food, assim. Eu tenho uma colega que a mãe dela foi uma exceção de uma exceção, evitou que ela comesse doce, por exemplo, né? Até os 17 anos, ela comia o mínimo possível de doce. Criança adora doce, criança adora essas coisas. E acaba se envolvendo no colégio, na escola, né? Assim, um amiguinho leva um alimento e acaba sendo um fator de desejo para essa criança, né? De uma maneira geral. Como é que você vê essas questões? Isso é complicado mesmo, porque é difícil inibir esse problema nas escolas, né? É muito comum que os amiguinhos levem doces e outra, em várias escolas tem lanchonetes, tem fast food, tem doces, né? Isso deveria ser mais regulamentado, ou pelo menos tentar vender, por exemplo, nas lanchonetes, alimentos que sejam mais saudáveis, né? Isso vai de uma conscientização de todos os pais, né? Porque você pode até instruir bem o teu filho, né? Você chega lá na escola, ele encontra os amiguinhos, um amiguinho tem um chocolate, outro amiguinho tem um doce, tem um salgadinho, e assim vai. O importante é a conscientização de toda a sociedade, como um todo. Todo mundo está no mesmo barco, né? As escolas poderiam triar melhor as lanchonetes. No estado já há uma distribuição de alimentos que é mais saudável mesmo, mas nas escolas particulares isso já fica um pouco mais complicado, né? No consultório, assim, quer dizer, o tratamento medicamentoso, ele é usado quando, né? Quando não tem mais jeito, basicamente mesmo uma questão do regime, se for fazer regime, é um regime que tem que ser restritivo ou não para essa criança. Como é que o senhor vê essas situações? O tratamento, ele envolve essas questões que nós estamos comentando aqui, sempre, sempre. E qualquer tratamento medicamentoso, ele envolve sempre a mudança de estilo de vida, mudança de comportamento, ou seja, dieta hipocalórica balanceada. A nutricionista deve participar nessa orientação dietética. Envolve o incremento da atividade física, envolve a mudança de tratamento. E, em alguns casos mais graves, e quem vai julgar isso é o endocrinologista, quando os medicamentos forem, né, os benefícios dos medicamentos forem maiores do que os riscos, é possível julgar e pensar na introdução de medicamento para casos isolados. Tem alguns medicamentos que foram testados na obesidade infantil
e na adolescência. São poucos. Há estudos sobre sibutramina, e os estudos da sibutramina são com crianças entre 11 e 18 anos. Tem o estudo com orlistat, e o estudo com orlistat é em adolescentes. E tem também o uso da metformina em crianças e adolescentes. Então, esses medicamentos eles podem ser empregados para casos isolados de obesidade grave, quando os médicos acharem que os benefícios são maiores do que os riscos. E também, dependendo da idade da criança, né? Porque a gente sempre fica preocupado com o desenvolvimento, que os medicamentos possam trazer problemas para o desenvolvimento e crescimento das crianças. Então, a gente deixa para usar os medicamentos em casos mais graves, quando eles são estritamente necessários. Fora isso, fica nessa orientação mesmo, dietética, comportamental e do incremento da atividade física, que é muito importante. O pediatra, geralmente, ele vem acompanhando a criança, e ele é muito importante na prevenção, nas orientações gerais. Quando essa orientação geral do pediatra ela está sendo ineficiente, ele pode encaminhar para o endocrinologista, que vai fazer uma abordagem mais específica para o tratamento da obesidade infantil. Agora, esses medicamentos são o último do último caso, né? Que são medicamentos que eu falei, sibutramina, são medicamentos que causam aí grandes alterações, depois tem um efeito rebote, né? Tomar o adulto também, muitos adultos tomam sibutramina, por exemplo, em alguns lugares ela é proibida, a pessoa volta a engorda o dobro do que ela perdeu aí durante o emagrecimento. São medicamentos com alterações mentais, que são medicamentos altamente complicados aí, né? Como o senhor falou, aí tem que ser aí o último do último caso, né? Os medicamentos, ainda mais nessa faixa etária, eles são utilizados em casos isolados, de fato. Quando a obesidade é muito importante, quando os benefícios e riscos, em casos, de fato, muito bem selecionados, vamos dizer assim. Agora, você tocou num ponto muito importante, Luciano, muito importante. É aquele problema da obesidade ser encarada como doença crônica. É importante que as pessoas entendam que a obesidade é uma doença crônica. Uma doença crônica como pressão alta, como diabetes, como colesterol alto, como várias doenças cardiovasculares. E doenças crônicas, nós não podemos pensar em tratamento de curto prazo. Então, você estava mencionando, por exemplo, a sibutramina, ela é utilizada e os pacientes têm rebote do peso. Ora, tratando um paciente com pressão alta, e eu dou medicamento para esse paciente, o que vai acontecer se ele parar de tomar o medicamento para a pressão arterial? A pressão dele vai voltar a subir. Se eu parar de utilizar o medicamento para tratamento do diabetes, o que vai acontecer? O diabetes vai descompensar, o açúcar no sangue vai subir. Então, o tratamento de doença crônica, na grande maioria das vezes, ele é contínuo. E os medicamentos para obesidade, pelo menos para obesidade adulta, não estou falando da infantil aqui, para obesidade adulta, são de uso, na maioria das vezes, contínuo. A pessoa vai tomar medicamento sempre, assim como se estivesse tratando pressão alta, como se estivesse tratando diabetes, na grande maioria das vezes. Porque, na grande maioria das vezes, somente a dieta, incremento da atividade física e mudança comportamental são insuficientes para o tratamento da doença, que é extremamente complexa e difícil de tratar. Os pacientes precisam de ajuda. Não é só falta de vontade, não é só falta de caráter do indivíduo obeso. Ele está doente, assim como outra doença qualquer, ele precisa de ajuda. Para você ter uma ideia, a cirurgia bariátrica tem um percentual de ajuda também. Você vê, a pessoa vai lá, faz uma operação do estômago, deixa o estômago pequenininho ou retira a parte dele, muda a absorção para absorver menos os alimentos e muitas vezes
após a cirurgia bariátrica, pode haver recidiva também. Isso é só para mostrar como a doença é complexa e difícil de tratar. Se a opção cirúrgica pode ter recidiva, imagina a opção não cirúrgica, ou seja, só a tentativa de mudança comportamental, alimentar, atividade física, muitas vezes é insuficiente. Isso é só para mostrar como é difícil e complexa a abordagem da obesidade. Os pacientes precisam de ajuda, né? Doutor, cortou? Não, ó. O programa de hoje está terminando. Eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no Alesp Conecta. Luciano, eu que agradeço o convite de mais uma vez poder falar para a TV Alesp. Um abraço a todos. Um abraço, doutor, muito obrigado. Bem, e o Alesp Conecta de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp, nosso canal no YouTube, é só digitar Rede Alesp. Obrigado pela audiência, até um próximo programa discutindo um assunto aí de relevância para a sociedade. Tchau.